Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Placar Negócios, by Ed News. Eu sou Bruna Pavani e ao meu lado minha parceira de sempre, Bianca Molina. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Bruno? Sempre um prazer estar aqui contigo hoje, mais ainda, recebendo aí uma marca que já há alguns anos é destaque não só no próprio ramo de atuação, mas também como uma grande propulsora aí do futebol, mais especialmente, mas do esporte brasileiro. Estamos aqui ao lado de João Clark. Tudo bom, João? Tudo ótimo, meninas. Um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar um pouco mais sobre esporte, sobre Sicredi e sobre uma série de coisas. Prazer é nosso. O João, que é superintendente de Marketing Growth do Sicredi, essa empresa tão bacana que vem ampliando sua presença no esporte, principalmente no futebol. E conta um pouquinho pra gente, até em relação ao novo posicionamento de marca, quais conceitos e objetivos aí que vocês estão trilhando aí com o Sicredi? Muito legal, Bruno. O Sicredi, na verdade, é uma instituição financeira cooperativa que tem mais de 120 anos de atuação. Então, é uma empresa bastante tradicional e que vem crescendo, na verdade, muito nos últimos anos, né? A gente vê uma expansão muito forte, uma empresa que nasceu no Rio Grande do Sul, mas que vem expandindo para o Brasil todo e cada vez mais pegando mais públicos. E nos últimos anos a gente vem passando por uma transformação interna, uma evolução, e a área de marketing, mais recentemente, ela teve uma grande evolução. No último ano, a gente acabou estruturando uma diretoria de marketing e experiência para que a gente olhasse um pouco mais de cuidado para essa marca e para essa evolução que a gente traria, né? Nessa grande transformação, a gente vem olhando, na verdade, para vários movimentos. Um deles foi realmente a revisão do posicionamento de marca. O Sicredi hoje se destaca por dois grandes atributos de marca. Primeiro é a excelência no atendimento. A gente é reconhecida como uma marca humana que atende de pessoas para pessoas. E o outro é a confiança, né? Uma empresa com mais de 120 anos de atuação e que é bastante sólida ao longo do Brasil todo. A gente tem trabalhado cada vez mais nesses atributos e aí a gente vem com um novo posicionamento de marca que a gente fala que não é só sobre dinheiro, é ter com quem contar. Ter com quem contar porque, de fato, a gente está dedicado a atender as melhores necessidades e ao que, de fato, os nossos associados, que é como a gente somos nossos clientes, né, precisam. E não necessariamente o que a instituição financeira tem como objetivo. Então, é um pouco desse nosso novo posicionamento que a gente tem trabalhado em várias pontas, né? Então, a gente começou, por exemplo, a fazer patrocínios do Bom Dia Brasil, a gente começou a estar mais exposto nas mídias e cada vez mais a gente reforça a presença dentro dos esportes e do futebol em especial. É interessante tu falares isso porque eu sou uma pessoa muito do futebol e eu tenho a impressão de que nas últimas temporadas, nos últimos anos, passei a ver mais o Sicredi por estar presente no meu mundo, né, no meu círculo. Mas na verdade não, é porque faz parte realmente dessa mudança de vocês em termos de posicionamento, de reforçar a marca. E é curioso como com o futebol o match foi muito certeiro, né? A gente tem aqui no cenário, para vocês saberem, a gente está gravando em São Paulo, a gente tem aqui o campeonato mais forte do país, estadual, o Paulistão, e esse já é o 6º ano que o Sicredi é name right do Campeonato Paulista, né? Dentro do mercado do jornalismo e do futebol, a gente fala muito sobre vender os name rights de estádios, de centros de treinamento, mas não, tem campeonatos que já fazem isso. Aqui no Brasil a gente tem vários. Acho que é um case bastante de sucesso, né? A Sicredi se associar, de certa forma, com uma competição tão forte que atrai tanto público por pelo menos 5 meses aí do ano. O futebol, de fato, é uma paixão nacional. E tá dentro desse esporte reforça um pouco o conhecimento de marca, porque milhões de pessoas vêm toda semana. Então a gente não só está mais visível por conta do futebol, mas porque a gente cada dia abre uma nova agência. A gente tem expandindo para cada vez mais cidades, a gente está chegando a quase 2.000 cidades pelo Brasil, onde 200 cidades só existe o Sicredi, né, dentro dessa cidade como instituição financeira. Então, na verdade, a presença de marca ela vem crescendo por uma combinação de fatores que fazem parte da estratégia, na verdade, de expansão do nosso negócio. E como ocorre a escolha desses patrocínios, até mesmo por região, né? São regiões que vocês já estão mais fortes, consolidados, ou não? É um pensamento pensando realmente em expansão? Como que funciona? Para explicar um pouco isso, Bruno, eu vou precisar explicar rapidamente como funciona o nosso negócio.
O nosso negócio é formado por cooperativas e a gente tem 100 e poucas cooperativas, 104 cooperativas espalhadas ao longo do Brasil, por centrais, onde a gente tem um número de cooperativas agrupadas que estão em diferentes regiões do Brasil, e no final o que a gente chama do CAIS, né, que é onde a gente está alocado, que é como se fosse uma grande centralizadora de uma estratégia nacional. Então a gente, na verdade, atua local, regional e nacional. E todas as nossas cooperativas, elas têm a liberdade, na verdade, de fazer essa estratégia. Então hoje, por exemplo, a gente saiu de um cenário onde em 2019 a gente estava em cerca de 120 patrocínios e hoje a gente tem mais de 800 patrocínios no esporte. Desde coisas muito pequenas a coisas grandes, como, por exemplo, a Copa do Brasil ou o Paulistão Sicredi. Então, é uma estratégia, na verdade, que ela passa por um movimento de onde a gente já é muito sólido, a gente reforça a experiência com a marca, e onde a gente precisa crescer, a gente acaba patrocinando para que essas pessoas conheçam mais. E o futebol, no caso, é o melhor local para citar, porque muita gente vê o futebol. Então, por isso que a gente acaba fazendo esse mix de estratégia, né? De onde a gente já é forte, também por onde a gente quer expandir, onde a gente precisa ser mais conhecido. Me corrija se eu estiver errada, mas no começo do ano, em termos de associação com o futebol, é um período muito forte, né? Porque a gente tem o Paulistão, que vocês têm, o Campeonato Carioca, o Meu Gaúcho, Acreano e Amapaense, isso? Sim, a gente tem são 9 campeonatos regionais ao longo do Brasil. Então, imagina. E vocês têm os mais fortes, né? Os mais conhecidos, dá pra gente dizer assim, que é Campeonato Paulista, Carioca, pelo apelo do público, ter grandes torcidas. Aí a gente pega Gaúcho, tem outros que têm menos apelo. E eu queria saber como a Sicredi cuida desses outros. Tu sente, tu pode trazer pra gente com sinceridade que a atenção e o investimento que vocês fazem em mídia, né, em desenvolver novas perspectivas, novos jeitos de abordar esses torcedores que acompanham essas competições é o mesmo de ponta a ponta do Brasil ao largo desses 9 campeonatos diferentes? Sem dúvida, Bianca. A gente tem uma questão muito interessante na nossa proposta de valor, é que a gente atua tão localmente que muitas vezes a gente vai fazer pesquisa e pergunta de onde o Sicredi é, e as pessoas respondem que é do lugar onde elas atuam. Legal. Elas não têm a percepção que, por exemplo, né, é uma instituição financeira do eixo Rio-São Paulo, né? Isso é uma coisa que todas as marcas gostariam de ter e não tem. E a gente tem isso muito enraizado no nosso negócio. Obviamente que a gente está falando em proporcionalidade, né? Eu não consigo investir em um campeonato que é muito local, muito pequeno, o mesmo que eu investo, por exemplo, num Paulistão ou no Campeonato Carioca. Porque esses dois, por exemplo, são campeonatos que, além do local, eles reforçam o nacional. São campeonatos que extrapolam a audiência, né? E acabam indo para além. Mas sim, eles são tão bem cuidados quanto esses campeonatos nacionais, que têm essa abrangência nacional, e a gente investe também neles com o mesmo olhar de importância e com muito carinho também. Legal. Em relação aos campeonatos de futebol e outras modalidades patrocinadas pelo Sicredi 2024, você pode contar um pouquinho aqui pra gente? Hoje, Bruna, hoje a gente também evoluiu muito, né, para o volume de modalidades que a gente tinha, né? A gente, em 2019 também, como base de referência, a gente estava em média ali em 20 modalidades. Hoje a gente já está mais em 50 modalidades de esporte. Obviamente que o maior volume de patrocínios estão linkados a futebol, mas a gente também está em futsal, voleibol, corrida, atletismo. Então, na verdade, a gente acaba ampliando um pouco o leque. São várias as ações que a gente faz com vários tipos de modalidade, e a gente cada vez vem ampliando mais essas atuações. Para voltar um pouquinho mais nessa questão dos estaduais, tu falaste uma coisa que para mim eu acho que é um ouro, um prêmio para qualquer empresa, né? Eu crio a minha marca em São Paulo, eu levo ela para Santa Catarina, chego lá e as pessoas falam, não, essa marca é catarinense. Putz, significa que o meu trabalho está sendo muito bem executado, né? Essa coisa de familiaridade, de proximidade. Mas além disso, além de vocês já terem conquistado isso, que não, eu imagino que não seja nada fácil, o que mais vocês esperam agregar, especificamente falando sobre esses patrocínios nos campeonatos estaduais? Muito bom, Bianca. Acho que aqui a gente tem 3 grandes indicadores que a gente tem olhado de forma muito estruturada. E aí, quando a gente fala disso, é tanto em nível nacional quanto em nível regional. O primeiro deles é o conhecimento da marca. Existe um potencial ainda de conhecimento da marca que precisa ser explorado. Mais pessoas podem e devem conhecer essa instituição financeira. Um outro indicador é o quanto essas pessoas estão dispostas a fazer negócio com a gente, né? Então, a gente tem acompanhado cada vez mais quanto, de fato, essas pessoas estão inclinadas ou não a fazer negócio com a gente. E, por fim, o último indicador é quanto de gente tem vindo. A gente tem visto esse movimento dos últimos meses crescer o número de pessoas interessadas de forma muito sustentável. Então, obviamente que no final a gente quer fazer mais negócios para cumprir com o nosso papel para a sociedade. Então, a gente olha de fato quantas pessoas mais têm aberto a conta e têm virado um associado nosso.
Em relação aí, pensando no retorno sobre investimento, né, o ROI, que todas as empresas ficam fazendo as continhas todas, e como que se dá isso em relação aos patrocínios esportivos, principalmente em questão do futebol? Quando a gente olha para o patrocínio do futebol, Bruna, a gente vê de fato o principal indicador relacionado ao conhecimento de marca. Então a gente consegue fazer uma correlação direta. Quanto mais a gente é exposto, mais essas pessoas conhecem a marca. Obviamente que depois de que a gente faz esse trabalho no futebol, que tem uma amplitude muito grande, a gente precisa fazer um trabalho complementar de mídia, um trabalho complementar de imprensa, onde a gente explica o que essa instituição faz. Para muita gente, essa instituição, o Sicredi, é uma marca nova. Muitas pessoas estão conhecendo o Sicredi mais recentemente. E a gente precisa explicar qual é o papel dessa instituição, o que é que ela se presta. Então, a gente entende que o principal papel para o esporte é o conhecimento. Depois disso, a gente vai trabalhando no funil completo de marketing e dando os outros argumentos para mostrar que você pode abrir uma conta corrente, você tem um cartão de crédito, são mais de 300 produtos que o Sicredi tem e que você pode contar no seu dia a dia para a sua organização financeira. Ô, João, a gente tem visto um movimento na sociedade que está obrigando quase, e que bom, o futebol a ser um fator de desenvolvimento social, né? Com causas sobre o espaço da mulher, contra o racismo, né? Com grandes personalidades aí se posicionando. Os clubes de futebol se posicionam em dias de combate à violência homossexual, ao feminicídio. Está havendo um movimento, tardio, mas está havendo. Hoje em dia, eu não imagino as marcas que se envolvam com o futebol ficando alheia a esse movimento. Eu acho que também é preciso mostrar que vocês estão ali, não só pelo pão e circo, né? Mas também pela ajudar a mostrar que o futebol ele realmente pode melhorar todo mundo como sociedade. De que forma o Sicredi pensa esse tipo de assunto que a gente sabe que é sempre um tema mais delicado? Aqui também, Bianca, eu acho que tem uma questão para explicar um pouco de como funciona o Sicredi para a gente entender como a gente se posiciona em relação a isso. O Sicredi é uma empresa cooperativa. Os donos, na verdade, são as pessoas que têm conta no Sicredi, os nossos associados. E todo o resultado da nossa empresa, ele vai para 3 frentes. Uma frente é de volta para esse acionista, né, o associado. Uma outra frente é um revestimento no negócio para que a gente possa expandir e, por exemplo, em cidades que não existe o Sicredi, né? Não existe o Sicredi ou não existe outra instituição financeira, como eu já falei aqui. Hoje a gente está em mais de 200 cidades que a gente é a única instituição financeira da cidade. E a gente tem uma terceira frente, que é a nossa Fundação Sicredi, que o dinheiro vai para o desenvolvimento social, local, nacional. Então a gente se preocupa muito com esse desenvolvimento e com todas essas frentes. Dito isso, no futebol acho que não é diferente. A gente tem olhado muito também para a frente do futebol feminino, que tem se desenvolvido, né, cada vez mais. Ele está sendo olhado mais recentemente, mas, por exemplo, a Liga de Futsal, a gente tem patrocinado desde 2022 e a gente continua como patrocinador dessa liga. O ano passado, na Copa Feminina, a gente também fez uma ação muito forte junto com um parceiro nosso, onde a gente levou, por exemplo, uma promoção focada no desenvolvimento do futebol feminino. E é muito engraçado, muito vitorioso, na verdade, a gente vê que essa promoção, que era muito similar à promoção da Copa do Mundo, ela deu mais resultado em adesão do que a da Copa masculina. Então, a gente tem visto isso com muito bons olhos e tentado trabalhar internamente. Essa promoção, por exemplo, a gente fez com todo o time dedicado de mulheres. Desde a agência de publicidade, produtora, elenco, todo ele era 100% feminino. E a gente entende que é um papel nosso dar também visibilidade para isso. Legal. Que foi, inclusive, a comunicação que vocês fizeram em parceria com a Visa, né? Conta um pouco como que foi essa... Exatamente. Essa foi uma promoção diferente, né, da que a gente fez na masculina. A masculina tinha um foco ali no consumidor final. Essa também tinha um foco no consumidor final. Então, a gente teve ali o partida de futebol, a música do Skank, como uma grande, né, narrativa para essa campanha, mas ela era muito focada no feminino. Então, toda a letra foi revisada para ser, na verdade, a narrativa de uma mulher jogando futebol. Que a gente tem visto isso cada vez crescer mais. E como eu falei, então, toda a equipe dedicada para fazer essa campanha era 100% feminina. E não só isso. Além de 5 consumidores ganharem, a gente dava o prêmio para 5 instituições ligadas ao esporte, que tem como foco, na verdade, o desenvolvimento das pessoas que são mais vulneráveis. Então, essa promoção, na verdade, ela beneficiava o consumidor, mas ela também beneficiava o esporte, ligada diretamente, beneficiando essas 5 entidades.
Legal. Ainda sobre esse tema, tu falaste um pouquinho sobre o feminino, né? De que forma o Sicredi vem atuando em relação ao esporte feminino, porque a gente também vem nessa mudança, né? De cada vez um pouco mais de visibilidade, de investimento por parte dos clubes, das marcas, e o Sicredi tem colaborado com isso também. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho de qual é o posicionamento e o entendimento também da empresa, né? Como se faz sentido, né? Se faz sentido estar por perto, e imagino que vocês acreditem, né, no potencial que o futebol feminino tem aqui no Brasil. Sem dúvida. Na verdade, a gente tem visto esse movimento de crescimento no investimento, e não só no investimento, na audiência de feminino. A gente tem mais da metade da população brasileira é de mulheres, né? A gente, por exemplo, lá dentro do marketing do Sicredi, né, que é o time que eu lidero também, mais da metade das pessoas são, né, mulheres. E a gente entende que é muito importante a gente estar não só por conta do desenvolvimento do futebol, mas porque também é desenvolvimento de negócio, né? As pessoas estão olhando cada vez mais e a gente precisa, de fato, estar onde as pessoas olham. Mas a gente não pode ter só esse olhar comercial. A gente precisa, de fato, apoiar e desenvolver, que é o caso da Liga de Futsal. Se a gente, né, não aporta dinheiro, a gente acredita e investe, a gente não vai ter esse esporte com bastante audiência. E a gente construindo hoje, a marca vai se conectar no esporte que provavelmente daqui a 5, 10 anos vai ter muito mais audiência que tem hoje. Eu costumo falar, até queria decorar isso, porque volta e meia eu esqueço. Mas é um círculo, né? Porque as marcas... Eu não sei exatamente por onde esse círculo começa, mas as marcas investem mais, as emissoras têm mais interesse ou mais possibilidades de investir nos campeonatos. As federações ganham mais, então elas podem melhorar as condições dos campeonatos. Assim, elas podem pagar mais para os clubes podem melhorar a estrutura e contratar melhores jogadoras. O jogo cria uma qualidade maior e assim as marcas ganham mais e aí tendem a investir mais e assim o círculo continua. Então, a gente sempre pergunta aqui para as marcas sobre o interesse, especialmente sobre o esporte feminino brasileiro, porque mesmo no vôlei, que nós somos multicampeões, ainda há um atraso em relação ao masculino, né? Então, é importante que as marcas entendam que elas fazem parte de algo muito maior, né? Que elas fazem parte de uma engrenagem que para funcionar depende muito delas também. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é um caminho que... E as empresas precisam olhar para isso dentro, né? Dentro de casa, né? E é uma coisa que já está atrasada, mas a gente precisa, de fato, recuperar o tempo perdido. Em relação aos próximos passos da parceria do Sicredi com a Federação Paulista de Futebol em 2024, conta um pouco pra gente aí. Muito bom. Vocês... Acho que foi uma grande evolução para 2024, né? Esse é um patrocínio conduzido dentro da nossa estrutura, pela central que cuida da região de São Paulo. E foi uma grande evolução, porque antes a gente estava muito focado no futebol, né, masculino e na Copa, né, no Paulistão. E hoje, na verdade, a gente abarcou aí todos os campeonatos. Então, hoje a gente está na Copinha, no feminino, em todas as séries e divisões. E, na verdade, a gente pode esperar só mais, né? São Paulo é um lugar onde tem bastante, principalmente São Paulo capital, bastante oportunidade de desenvolvimento de negócio para o Sicredi. A gente entende, na verdade, que São Paulo de certa forma, né, a capital financeira do país. E a gente vai, na verdade, cada vez mais dar visibilidade para a marca aqui. Então, na verdade, essa parceria desse ano, né, como um grande parceiro ali, oficial da federação, ela, na verdade, começou e a gente imagina que vai ter muito mais coisa aí pela frente. João, a gente está encaminhando o encerramento, mas eu acho importante a gente trazer também... A gente está no mês ainda das mulheres, né? Um mês de bastante reflexão, muito mais... E acho que a sociedade também está entendendo muito mais do que flores e chocolates. Eu sempre falo lá em casa, pode me dar chocolate, mas também é um mês de reflexão mesmo, é uma data política, né? Eu queria que tu trouxesse pra gente como é o Sicredi internamente em relação a isso. A presença de mulheres, tu já falaste que na tua equipe tem mais de 50% a presença feminina, mas tu não fala pelo Sicredi, certo? Tu representa um setor do Sicredi. O Sicredi como um todo, ele está aberto aos diferentes pensamentos que o teu setor, seja trazido por homem ou por mulher, costuma trazer, e está aberto também para esse movimento de entender a presença feminina de dentro para fora, né? Uma coisa que no mundo, no Brasil, a gente tem 51% da população mulher, então que isso comece a se refletir nas empresas e que as empresas comecem a refletir as ideias das mulheres, que muitas vezes fogem dos óbvios ou do tradicional que a gente vinha
acostumado a ver. Não é para explanar o Sicredi, mas o Sicredi está pronto, e eu imagino que esteja, né, até por essa mudança de posicionamento de marca que tu falaste, para esse novo momento, já não tão novo assim da sociedade? Muito boa pergunta. Aqui eu também vou dar um viés pessoal, né? Assim, antes de mais nada, eu faço parte de um grupo diverso, eu sou um homem gay, né? E se eu não acreditasse, se eu não tivesse 100% de certeza que eu seria bem recebido, eu nunca teria escolhido, né, o Sicredi como a minha casa. A gente passa a maior parte do tempo no trabalho e eu acredito que se a gente é a gente mesmo, no trabalho a gente produz e a gente entrega com muito mais felicidade. Então, o que eu posso te afirmar é que sim, né, o Sicredi tem olhado para isso, na verdade, já está bastante evoluído. Hoje, por exemplo, a minha chefe é uma mulher, ela lidera uma área de marketing, experiência, a pessoa que cuida de toda a parte de gestão de pessoas, né, de olhar de fato para as pessoas, também é uma mulher super poderosa e super empoderada, e o nosso presidente, ele de fato olha para isso com muito cuidado, muito carinho. Então hoje a gente vê bastante diversidade dentro da empresa e, na verdade, um olhar sempre futuro de que precisa ser mais e que a gente precisa cada vez mais estar mais preparado para essa sociedade. Porque no final das contas, né, o consumidor, ele tem cada vez sido mais consciente em relação à importância dessas diversidades, e ele tem cobrado e tem, de fato, querido ter relacionamento com essas empresas. E o consumidor daqui a 10 anos, né, essa juventude que hoje tem 15, que vai se bancarizar daqui a 5 anos, ela cada vez mais é mais consciente. As empresas que não estiverem preparadas para isso vão ter, de fato, muito possivelmente, né, mais dificuldade de ganhar mercado. O Bruno, aí o consumidor, ele quer se ver também nas ideias, né? Tu que foi do mercado publicitário por muitos anos, eu quero em casa ver, eles pensam como eu penso. O meu marido, que é um homem preto, ele também quer estar em casa e ver, eles sentem o que eu sinto. Então, acho que é um processo, a questão da identificação, né, mesmo, né? Acho que é tão importante, né? Igual como você comentou, até das pessoas. Quando você falou assim, cara, a pessoa acha que o Sicredi é daqui de onde eu vivo. Cara, essa identificação é maravilhoso, né? E é isso, as pessoas querem se ver ali, né? Sim, sem dúvida. E esse trabalho é um trabalho muito construído regionalmente, né? A gente entende que a camada regional, local, ela é muito importante e às vezes mais importante do que a nacional, né? O Brasil tem vários Brasis dentro, né? Várias cidades, vários costumes, várias formas de agir diferente. Então, acho que é um trabalho muito bem sucedido porque a gente tem, de fato, uma empresa preocupada com o local. Legal. Excelente. E, João, tem alguma coisa que a gente não abordou aqui que você gostaria de deixar tanto de mensagem quanto de informações mesmo para quem está nos assistindo? Primeiro, eu acho que obrigado vocês duas pelo papo. Foi uma delícia estar aqui e compartilhar um pouco desse novo momento e de tudo que tem acontecido no Sicredi. O convite que eu faço, na verdade, é as pessoas conhecerem esse modelo de instituição financeira cooperativa. Obviamente que o Sicredi é uma opção, mas existem várias outras. Acho que quem conhecer vai entender o modelo e vai se apaixonar e migrar, na verdade, para esse novo formato, na verdade. Que não é novo, na verdade, super antigo, como eu já falei, mas que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado. Excelente. Obrigada, João. A gente que agradece a presença aqui. Agradeço também a presença de sempre aqui da minha parceira Bianca Bonlina. Sempre bom. E procure, o João já falou que com certeza tem um Sicredi na sua cidade. Se não tem, chama o João que vão providenciar. Exatamente. Vamos nessa, gente. Estamos aqui para isso. E a gente agradece também a você que nos assistiu. Se gostou, curta, compartilhe, comente e nos siga nas redes. Obrigada. Tchau, tchau.